Olá, pessoal. Mais um episódio do PangeaCast, a existência cotidiana. Como eu gosto de falar, o nosso podcast ele não tem roteiro, né, Thaís? É um podcast que a gente vai acompanhando, é uma conversa, né? Eu não falo que é uma conversa de botiquinha, porque é mais estruturado um pouquinho mais, mas é livre. E comigo aqui, de novo, minha amiga Thaís Fontinelli. Tudo bom, Thaís? Oi, João. Que maravilha estar aqui de volta contigo. De volta, pois é. Eu também tenho 2 episódios que a Thaís não gravou comigo. O passado ela gravou sozinha. Mas é assim, a dinâmica do podcast é essa. Tem dia que vai ser Thaís contra a pessoa, eu contra a pessoa. Mas não tem importância, não. A nossa relação aguenta isso. É verdade. E o importante é botar pra frente, isso, né? Botar pra rodar os episódios. Exatamente. E hoje, quem é a nossa convidada? Olha, a gente está recebendo uma convidada super especial. Internacional. Já a gente conta mais detalhes. Mas a gente está aqui hoje com a Giana Moana, que é psicóloga e mestre em psicologia clínica pela PUC de São Paulo. E ela está aqui hoje para falar sobre um tema que é caríssimo, um tema importante demais, que são aí os desafios dos casamentos contemporâneos. Estava aqui conversando com o João, de que é um tema relevante para todo mundo. Eu recém-casada há menos de um mês. E eu, João, 6 anos casado. 6 anos casado. E é um tema que é de interesse coletivo, né? Casamento parece que está em alta sempre, né? Eu vou começar a minha pergunta para ti. Se tu percebe isso também, Giana, que o casamento não sai de moda, porque eu tive essa sensação quando eu fui dar entrada na documentação para fazer meu casamento no civil, né? E a data que eu queria, parece que tinha assim uma busca, não conseguia a data, tinha que ir no cartório, e aí eu me peguei pensando, gente, as pessoas ainda casam, e casam, né, com um volume, né? Assim, né, com uma procura alta, né? Como é a sua impressão? Seja muito bem-vinda, em primeiro lugar, e fica à vontade. Um prazer estar aqui, João. Thaís. É meu primeiro podcast, olha só. Que legal. Estou estreando aqui com vocês. Nunca participei de um podcast, é um prazer estar aqui para falar de um tema que para mim tem sido um tema de estudo, de trabalho, de pesquisa, que é a questão dos casamentos contemporâneos, o amor. Eu acho que o amor nunca sai de moda e é por isso que os casamentos não saem de moda, né? Mesmo em tempos líquidos, as pessoas hoje ainda acalentam o sonho do casamento ou de um relacionamento. Então, sim, os casamentos... Acho que o amor nunca saiu de moda. Que bom, né? Eu acho que isso é importante. Agora já dá o gancho para minha pergunta. Primeiro, eu queria agradecer. A Giana eu conheço há muito tempo, já é minha amiga de longa data. E ela está morando já em Roma há quanto tempo? 4 anos. 4 anos. E depois a gente vai passar, mas ela tem um Instagram muito interessante que fala sobre isso, né? Sobre relacionamentos. Você falou em amor. Qual é a influência desse amor romântico, dessas idealizações que nós temos no dia a dia? Porque eu vejo que isso atrapalha um pouco a real. Você idealiza uma forma de amor, ele nunca vai ser igual ao que você tem na sua frente, que são pessoas, né, com seus erros, de carne e osso. E como é que isso influencia negativamente? Tá. Só um adentro. Roma é amor ao contrário, né? Então, assim, eu fui parar na cidade que tem amor no nome. Então, acho que tem alguma coisa aí. Tem amor no nome, o teu nome também é um nome italiano, né? Então, olha só. A gente tem... eu vou começar falando, porque assim, existe um ideal romântico do casamento. E, sem dúvida, esse ideal romântico é uma das coisas que mais atrapalha a felicidade no casamento. Porque uma coisa que eu queria muito começar falando aqui é que esse projeto atual de casamento contemporâneo é um projeto inédito na história da humanidade. Né? Então, o que a gente busca hoje nos casamentos, nunca na história da humanidade a gente buscou. Antigamente, a instituição casamento não tinha nada a ver com amor. Né? O amor dentro do casamento é algo, gente, de 100 e poucos anos, 200 anos no máximo, é muito recente. O casamento no passado era uma instituição comercial. As pessoas casavam por acordos econômicos, acordos políticos, e as pessoas que não tinham condições financeiras, né, casavam para sobreviver, para a terra. Né? Os filhos ali eram para ajudar na terra. Mão de obra. Então não tinha essa história de assim, eu vou casar para ser feliz. A felicidade
estava lá no paraíso. Eu vou me acabar aqui na Terra porque eu vou ser feliz no paraíso, né? Então, e tem mais um detalhe, as pessoas ainda viviam muito menos que hoje, né? Então hoje a gente quer ser feliz, a gente quer intimidade, a gente quer conexão emocional com a mesma pessoa, a gente quer sexo, amizade, confidencialidade, aventura, fidelidade, aventura, mistério, vucu-vucu, estabilidade com a mesma pessoa para sempre. Então, assim, isso na história da humanidade nunca aconteceu. E as pessoas têm uma ideia de que, assim, eu amo o fulano me ama, mas tá tudo certo, botou o play e vai. Né? E isso não é a realidade porque daí vem os ideais românticos que o João estava falando. Isso. Nossa, o amor consegue tudo, o amor supera tudo. O amor é um sentimento. Não, o amor não supera tudo. O amor precisa de um monte de ajudante. Verdade. O amor não é um sentimento apenas, o amor é uma decisão. Né? O amor não é essa coisa que a gente olha na Disney. A princesa conheceu o príncipe numa noite e foram felizes para sempre. Nunca ninguém vem contar o que eles fizeram para serem felizes para sempre. Tá todo mundo buscando essa resposta até hoje. Nas histórias que eu vi, ninguém contou, né? E as pessoas casam e elas não sabem o que fazer para serem felizes. Espero que para sempre, né? É o que todo mundo, quando casa, busca. A maioria das pessoas, elas querem ser felizes com aquela mesma pessoa para sempre. E aí, a decisão de fazer o Instagram com o tema o relacionamento, que até as pessoas perguntam, tu é psicóloga só de relacionamento? Eu falei assim, não, gente, eu sou psicóloga. Eu trato o sofrimento humano. No Instagram, eu decidi falar de relacionamento, por quê? Porque na clínica, eu percebi que as pessoas estavam sofrendo muito porque eram infelizes nos seus casamentos. E muitas vezes os casamentos terminavam, não é porque faltava amor, tinha amor, mas não tinha as habilidades de convivência, as pessoas não sabiam gerenciar conflitos, as pessoas não sabiam lidar com o tempo de tédio, as pessoas idealizavam, então se eu não sinto aquele vucu-vucu, quer dizer então que eu não amo mais, ou porque eu tô com ódio do meu marido, eu não amo mais, ou porque eu tô na dúvida, eu não amo mais. Não é bem assim. Então eu decidi o Instagram porque assim, tem alguma coisa aqui que a gente precisa falar sobre, né? Essa demanda não acaba nunca, né? Então, assim, parece que tudo isso que tu está dizendo, né? De que só o amor não é suficiente, porque só o amor não dá conta de superar tudo. É preciso que hajam também outros sentimentos, outras sensações sejam cultivadas também dentro desse relacionamento, né? Então, assim, o que porque aí tu falou assim, que o amor é uma decisão, para além de tudo. Como que a gente pode pensar essa ideia, né, do amor enquanto uma decisão, que vai muito contra essa ideia lá de trás, né, de que o amor era algo que acontecia, que a gente não decidia amar. Então, como que a gente pensa hoje essa questão do amor como uma decisão, né? Isso de eu decido amar, eu decido permanecer nesse relacionamento, porque aí isso envolve os contratos, né? Exato. Que os casais estabelecem. Exato. Porque assim, né? Se a gente pensar nisso que você falou, que o amor acontece, o amor do passado, pega os exemplos. Romeu e Julieta morreram, né? Ana Karenina se matou, né? Então, assim, se a gente for pegar os clássicos, a gente vai ver que, assim, o amor romântico, ele não é o que realmente vai sustentar o teu projeto. E aí é a pergunta que a gente precisa se fazer. Qual é o meu projeto? De vida ou com aquela pessoa? No passado, as pessoas tinham um projeto família. Então, assim, a mulher podia ser infeliz, mas assim, o objetivo dela era ter uma família, era ter filhos. Se ela era feliz ou não, isso era muito secundário. Né? E se ela decidia sair daquele casamento, a vida dela acabava, ela era execrada da sociedade. Então, essa história de que flui o amor, a gente vai ver nas histórias românticas, não é bem assim. Então, o que a gente precisa pensar do amor como uma decisão? Que projeto eu estou aqui buscando? É um projeto família? Sim. Mas o projeto família, mas eu quero ser feliz, eu quero desejar. Porque, assim, tem isso, né? Porque, assim, antes, o amor entrou no casamento, o desejo ficou de fora. Né? Eu amo meu marido, mas se ele não me deseja, eu quero só ser amada. O desejo era muito secundário. Parece até que as coisas ficaram separadas, né? No passado era separado. Tinha até uma discussão assim, a mulher para amar e a mulher para desejar, a mulher para relação sexual. Exato. A relação sexual, o objetivo era a procriação. Essa coisa de eu quero ter prazer, eu quero desejar, isso não existia. Né? Então, eu tenho que pensar assim, eu tenho um projeto família, mas é óbvio que
atualmente, contemporaneamente, esse projeto família inclui a minha felicidade pessoal, que não estava incluído no projeto anterior. Então tá. Então, se eu quero ter uma família, eu quero ser feliz, né? Eu quero estar com essa pessoa para sempre, eu tenho que pensar, tá, para o projeto família, eu preciso amar, mas eu preciso desenvolver tolerância, capacidade de gerenciar conflitos, eu tenho que saber abdicar, eu tenho que saber ceder, e aí as pessoas confundem hoje, porque existe uma influência do movimento feminista um pouco negativa nesse sentido, porque trouxe para as mulheres uma dificuldade de entender o que é ceder, o que é se submeter. Não vou fazer isso, que é submissão. Né? Então, o que é ceder, o que é submeter? Porque dentro de um projeto casamento, eu preciso... Acho que só chegar um pouquinho mais o microfone. Tá. Chegar para ti. É isso, pronto. Dentro do projeto casamento, desse que eu quero ser feliz com a mesma pessoa, ter amor e ter desejo com a mesma pessoa, não basta só amar. Eu preciso desenvolver habilidades de convivência, saber tolerar, saber comunicar, saber gerenciar conflitos, saber o que é ceder, quais são as minhas necessidades para que eu possa comunicá-las para o meu parceiro, que não saberá, né? Sem eu falar aquilo que eu quero, aquilo que eu preciso, que é um ideal romântico, né? E tem muitas pessoas que falam assim, ai, Giana, mas se eu falar para ele que eu quero isso e ele me der, perdeu a graça. O meu filho aqui perdeu a graça. Se você está dizendo o que você quer e a pessoa vai lá e faz, vale 10 mil vezes mais. Porque ela te escutou e ela está fazendo para te fazer feliz. Sim. Então tem um duplo valor aqui nessa atitude, né? Então, hoje a gente precisa de novos mapas, né? Para a gente conseguir ser feliz no casamento do século XXI. A gente precisa entender que o casamento do século XXI não é o mesmo casamento do século XX e que a gente precisa desenvolver novas rotas e novas habilidades para isso. Ai, Giana, que saco. Que difícil. Pois é. Dá trabalho. Mas aí, o que você quer da tua vida? Você quer pular de galho em galho? Você quer se divorciar? Ou você quer ter esse trabalho que vai te dar um retorno? O retorno é a tua felicidade, é ter uma rotina bacana, é ter essa família. Se você é uma pessoa que tem um projeto de família. Se você não tem um projeto de família, aí depende. Você quer estar com uma pessoa só enquanto a paixão durar? Ok. Assuma o bônus e o ônus disso. Não, eu não quero ter família, mas eu quero estar casado com a mesma pessoa para sempre. Então, você também vai ter que trabalhar habilidade de convivência, capacidade de gerenciar conflitos, identificar quais são as tuas necessidades mais importantes nesse relacionamento, aquilo que você precisa que teu parceiro te dê. Né? Então, esse é um cenário que a gente precisa entender. Quando a gente entende isso, a gente consegue, né, criar melhores condições. Mas o grande problema é que as pessoas não sabem disso. A gente não foi ensinado. Vocês sabiam? Alguém falou isso para vocês? A experiência prática é sempre muito diferente de tudo que a gente aprende sobre amor, né? Então, acho que assim, no amor, ou na teoria, o amor é uma coisa, né? A ideia de casamento, que é isso que o João começou falando, né, João? Isso. Tipo, essa idealização do que é o casamento é sempre uma coisa e a realidade é sempre outra. Porque é isso, né? Esses contratos ali que precisam valer. Teve um momento da tua fala que tu falou sobre movimento feminista e uma parte que pode pesar negativamente, né? Mas tem uma parte também do movimento que traz muitos benefícios, muitos ganhos, né? A importância, assim, da mulher também entender que também, assim, tua fala também contemplou isso, né? Quando tu disse pra gente que lá atrás, antigamente, as mulheres elas se submetiam a qualquer coisa para estarem no projeto casamento e no projeto maternidade. Então, elas se submetiam cegamente a isso, porque não interessava se elas estavam felizes ou não, né? A sociedade imputava isso para a mulher. A mulher tem que resguardar o casamento. Parecia que era uma responsabilidade só dela. Você acha que hoje isso, assim, também por conta do movimento feminista, isso também mudou e trouxe para o homem também essa necessidade dele também se responsabilizar de uma maneira mais equilibrada? Agora, só fazer uma parte. Eu acho que a gente pode dizer que o casamento ele é um construto feito para o homem, né? Como foi? Negócios e política. E a mulher, nesse contexto, era um acessório e o casamento era um negócio. Tinha o dote, né? Tinha um dote, tinha tudo isso. E hoje eu percebo
eu como lugar de fala, né, eu percebo o homem um pouco perdido justamente por toda essa questão que ele tem que satisfazer agora e que antigamente ele não era cobrado. Eu falo antigamente o tempo dos meus pais, do meu avô, que era normal ele ter uma, duas... Meu pai não, gente, estou falando. Ter uma, duas, três famílias, ok. E às vezes a mulher sabia, né, dessa família. Então esse novo modelo do casamento também assusta muito o homem, não é verdade? Eu acho como a Thaís falou, realmente o movimento ele veio para tornar democrático o casamento, que não era democrático. Para tentar, né? Para equilibrar. Tentar paridade de armas, né? Sim. E assim, óbvio, a gente não vamos negar os ganhos que o movimento feminista trouxe, a emancipação da mulher, tudo isso, né? Mas qual o problema? Houve uma intensidade disso e que a gente perdeu um pouco esse equilíbrio, no sentido de que, assim, a mulher do século XXI, ela foi ensinada, não tá bom, ela puxa a toalha. Quer dizer, porque esse é o movimento mais comum mesmo, a gente sair de um extremo para o outro, até que a gente consiga encontrar a metade do caminho. Né? Às vezes pessoas, por exemplo, dentro do consultório, a gente hoje mesmo está falando com uma paciente, que era uma paciente com muita dificuldade de colocar limites nos parceiros, né? Ela tudo cedia, tinha uma dependência emocional, e agora ela está indo para o outro extremo. Agora qualquer coisinha, não quero, não suporto. Calma, nem aqui e nem ali. A gente precisa encontrar esse meio termo. O caminho do meio, né? Quer dizer, as mulheres, elas não podem, não querem ficar nesse lugar de submissão, mas também nem daquele lugar de que, sim, qualquer coisa eu dou um grito, eu puxo a toalha e acabou. Então, eu preciso aprender a negociar e entender algo que é muito importante, que é o seguinte, é aquilo que o João estava falando. A revolução dos relacionamentos foi feita por nós. A gente levantou essa bandeira. Sim. A gente convidou os homens e falou assim, agora é diferente. Agora eu não quero ser um acessório. Agora eu tenho voz, agora eu tenho independência financeira, eu tenho desejos que eu quero que sejam ouvidos. Né? Então, eu quero conexão emocional. Gente, tem muito homem que não tem noção do que é conexão emocional. Total. Até porque... Não foi criado. Não foi. E outra coisa, os homens, eles ainda têm um conceito de casamento que é muito diferente do ultrapassado, nosso. né? Às vezes. Mesmo os homens jovens, assim, eu chego em casa, minha mulherzinha tá lá, né? Bonitinha, tá bom. E a mulher tá, não, eu quero ser surpreendida. Eu quero isso. A mulher, ela tem uma demanda maior, né? Então, nós, mulheres, precisamos entender a nossa história, né? O nosso protagonismo nisso, entender as diferenças de gênero. Eu sempre falo que esse é um ponto importante também quando a gente pensa, se a gente está pensando num casal heterossexual, tá? Que entender as diferenças de gênero é muito importante para a gente construir habilidades de convivência. Sim. Então, se eu entendo que o homem, ele não vai... É muito difícil, são poucos os homens que entendem mensagens subliminares. Isso é uma habilidade muito maior do mundo feminino. Então, se eu entendo isso, eu vou dizer, olha, eu quero um copo roxo de bolinha amarela, tá? Eu não vou dar a entender, que o homem não vai perceber que você está querendo entender que você quer o copo roxo de bolinha amarela. Você vai ter que ser clara. E a gente acha que ser claro perde a graça, porque a gente está envolvida nos ideais românticos, né? Sim. Então, a mulher, enquanto ela entendendo o protagonismo dela e o papel dela, é importante que ela entenda, tá, eu preciso ajudar esse homem a me dar o que eu quero. Eu preciso ajudar esse homem a entender o que é conexão emocional. Ai, que saco, eu tenho que ser professora do meu marido. Não, você tem que facilitar. Conversar. Ser uma facilitadora. Você tem que aprender a dizer o que você quer. O que você deseja? O que é importante para você? Para que esse homem, né, vá ao seu encontro e satisfaça. E vice-versa, obviamente, porque os homens também têm necessidades e desejos, não é só sobre as mulheres. Mas as mulheres, elas fizeram essa revolução. E os homens estão perdidos nessa história toda. Tem uma coisa aí, né, assim, que faz muito sentido quando tu fala, né? Eu entendo, assim, que as mulheres lutaram por isso e aí elas conquistaram isso enquanto um ganho mesmo, né? Foi conquistado, foi a duras penas. E de que a gente precisa tornar isso um pouco mais acessível, assim, né? Fazer esse letramento aí, né? Mas tem uma coisa, eu não sei se vocês já perceberam,
eu costumo falar muito de questões de gênero, né? Tem uma pesquisa com relação a isso, né? Eu gosto muito de estudar esse universo. E aí eu lendo e também participando de eventos, eu percebo que toda vez que a gente vai falar de questões de gênero, a gente vai falar, por exemplo, de feminismo, a gente vai falar de direito das mulheres, né? A sala sempre está cheia de mulheres, né? Então é sempre mulher falando para mulher e dificilmente a gente consegue alcançar esses homens. Aí eu acho que às vezes também pode ser que fique cansativo para a mulher que já está sobrecarregada com um monte de ideal, né? Que tem o ideal de beleza, tem o ideal de magreza, tem o ideal, vários ideais que são impostos sobre a mulher. Tem esse ideal da feminilidade, que ser feminina corresponde a certos padrões de comportamento. E aí algumas mulheres realmente estão muito cansadas, né? Para ainda chegar em casa, no relacionamento, e ainda ter que ser muito clara e comunicar. E às vezes é a mesma mulher que faz também esse papel com os filhos, né? Então acho que às vezes é isso que tu disse. Às vezes a gente tem que trabalhar para encontrar esse ponto do meio mesmo, né? Para não ficar sobrecarregado nem para a mulher, né? Demais assim, para não perder o tesão também, porque muitas mulheres perdem o tesão na relação por isso, porque tá o tempo todo tendo que dizer onde é que tá o copo, onde é que tá não sei o quê. Mas tem um ponto aí também. É que assim, eu acho que as mulheres... porque a gente tem que tomar muito cuidado pra gente não cair no lugar de vítima. Sim. Né? E é muito sedutor, né? Esse lugar. E acho que em nenhum espaço que a gente ocupe na vida, esse lugar vai nos ajudar em alguma coisa. Então, assim, o que acontece? Eu acho que a mulher também... Como essa revolução ela é muito recente... nossas avós não queriam que a gente... Não buscavam o que a gente busca. Assim, é muito recente. A gente também ainda tem um equipamento que é híbrido. A gente tem um equipamento do século XXI, mas a gente também tem necessidades e ideais que estão no século passado. Entende? Então, a gente quer um homem sensível, a gente quer um homem que se conecte emocionalmente com a gente, mas a gente também quer um homem que provedor. A gente também quer aquele homem que seja resolutivo. A gente também... Então, entende? Então, a gente também ainda está muito confusa com relação a tudo isso. A gente ainda tem uma aparelhagem híbrida nesse sentido, né? E um ponto que eu acho que a gente acaba né, patinando, porque existe essa falta de letramento, como você colocou, de consciência, é que a gente não deixa as coisas muito claras antes do casamento. A gente está casando sem saber muito bem o que é o casamento, o que é esse projeto que eu estou dizendo inédito na história da humanidade. E daí eu caso pensando que vai ser de um jeito e eu não converso sobre isso no namoro. Eu não converso no namoro sobre o que você espera do casamento. Eu não converso no namoro como é que a gente vai dividir as tarefas domésticas, como é que a gente vai educar nossos filhos, como é que vai ser as finanças da casa. Eu não converso porque não é romântico. Não é romântico. Não é assim, nossa. É muito prático. É muito prático. Nossa, mas não cabe isso no namoro. Cabe, deve caber. A gente prepara uma festa de casamento, mas a gente não se prepara para casar. Perfeito. Eu acho que esse que é o ponto que eu ia dizer. Esse autoconhecimento, né? Não só de cada um de si, mas também da relação. Tem um termo que eu gosto de falar que chama alergia social, que é como uma alergia, mas, por exemplo, você tem um parceiro que tem uma determinada característica que te incomoda, mas você está naquela fase que está apaixonado, gosta, não, isso não vai ser problema no casamento. Mas com o hiperconvívio que traz o casamento, esse pontinho aí vai ficando cada vez maior, maior, e de repente você não suporta mais. Não é só esse ponto, não, eu estou falando de maneira geral. Então tem características que você não pensa a longo prazo. Né? Você pensa agora ou nem pensa agora porque não é romântico pensar nisso antes de casar. Então, assim, a gente tem hoje escola de paz, tem escolas de tudo. Eu acho que era interessante, né, ter esse trabalho, né, de esclarecimento. Eu acho que o teu Instagram é muito bem-vindo nesse sentido das pessoas discutirem um pouco mais sobre isso, né? O que é um casamento? E eu observo, em contrapartida hoje, que as pessoas acabam aprendendo durante o casamento. Por isso que tem segundos, terceiros, quarto casamento, e que as pessoas vão aprendendo realmente ali no manejo do dia a dia. Assim, acho que tem 2 pontos muito importantes na tua fala, João. Assim, o primeiro ponto é isso, assim, de que a gente
precisa entender precisa ter conversas, né, sobre o que eu espero do casamento, sobre o que é o casamento, sobre tem esse ponto aqui que eu não gosto, mas eu não gosto, é suportável, eu consigo tolerar, porque um dos ideais românticos que atrapalha muito é a gente achar que a gente tem que amar a pessoa assim, 100%. Não, 100%. Não, eu amo muito o fulano, mas dessa parte do fulano eu não gosto. E tá tudo bem. Eu consigo tolerar, eu consigo respeitar, né? Talvez a fulaninha não conseguisse, porque ela tolera outra coisa que eu não tolero. Então, a ideia é que eu tenho que admirar 100% o meu parceiro. Não, vai ter uma parte do meu parceiro que talvez eu não admire. E eu preciso considerar isso quando eu estou, né, conhecendo uma pessoa. E um outro ponto é o seguinte, é que assim... Quando a gente fala sobre isso, quando a gente fala de o que é o casamento e que eu vou ter conversas não românticas com meu namorado, que, né, tá ali na fila para ser meu noivo, meu marido, eu estou fazendo prevenção em saúde mental. Porque quando eu tenho um casamento infeliz, as pessoas... E aí é onde chega no consultório, depressivas, transtorno de ansiedade, doenças psicossomáticas, fibromialgia. E aí você vai investigar um casamento super infeliz, um ambiente familiar em que as crianças ficam abandonadas às telas, porque os pais estão deprimidos, porque os pais estão preocupados em stalkear o outro parceiro no Instagram, porque está curtindo a foto. Então você vê que, a partir daí, a gente cria um ambiente familiar muito mais propenso a doenças mentais, a transtornos mentais. Né? Não é à toa, lógico, esse não é o único fator, mas isso está inserido num conjunto de fatores que a gente tem uma epidemia de transtornos mentais hoje, né? Principalmente ali na adolescência. Então, quando a gente fala de casamento, que a gente precisa entender que esse projeto de casamento hoje é inédito, que a gente precisa ter essa consciência da história da mulher, a gente está falando de prevenção em saúde mental. A gente está falando de saúde mental dos filhos, da minha saúde mental. Porque a maioria das pessoas que chegam no consultório, elas estão sofrendo por amor. A maioria dos sofrimentos é por amor. É dentro de um contexto, não todos, mas a maioria é dentro de um contexto de relacionamento. Ela deu deixa da minha segunda pergunta. Desculpa, Thaís, mas vou perguntar. Que isso? É fenomenológico. É que ela falou em tecnologia, né? Você viu que ela falou. E hoje, como é que tu entende o efeito da tecnologia, Instagram, WhatsApp... Os próprios aplicativos de namoro, né? Os aplicativos de namoro, como isso influencia? Isso é uma opinião minha, né? Eu acho que vamos dizer assim, essa facilidade né, de acesso, de conversa, é uma coisa que eu não tinha na minha época. Na minha época, assim, era muito difícil, na verdade. Né? E era interessante, era bom ser assim também. Hoje eu acho que essa facilidade, e não só a facilidade, a exposição também, ele acaba prejudicando o casamento. Você briga aqui com sua esposa, já vi isso várias vezes, a pessoa, olha, eu estou brigado com o meu marido ou por causa disso, então aquilo. arquiva todas as fotos. Arquiva todas as fotos, aí tira do Instagram. Tem até memes que brincam com isso, né? Só termina o namoro quando tira a foto do Instagram, tira o casamento. Sim. Então, como é que tu vê essa influência da tecnologia nas relações contemporâneas? Sim. A tecnologia influencia na subjetivação, né? No nosso modo de subjetivação. Influencia nos nossos circuitos neurológicos. Está provado hoje que o uso de telas excessivo faz uma mudança no nosso circuito neuronal. Como também no modo como a gente se relaciona com as pessoas, né? Então, assim, existe essa... Hoje, com as redes sociais, é um assunto complexo, né? Tem vários... Dá um podcast à parte. Tem várias janelas aí para a gente abrir e conversar. É claro que uma das coisas que as redes sociais trouxeram é que elas desvelam o desejo que antes era secreto, né? Antes o marido estava ali, saía para trabalhar, ou a esposa, tá, gente? Não é uma questão só masculina, não. Tava ali e falava... Bonito esse meu colega de trabalho. Mas as pessoas acham, eu posso amar o meu parceiro e achar o meu colega de trabalho interessante ou bonito, isso não quer dizer que eu... Né? Mas isso era segredo. Hoje, com as redes sociais, se eu curto uma foto, se eu peço para seguir, isso se desvela. Aquilo que era um mistério passa a não ser mais. E aí, óbvio que a gente precisa conversar. E eu acho que é muito importante que a gente fale sobre etiqueta de relacionamentos, que inclui a questão do virtual. Como é que a gente vai conduzir o virtual? Porque o virtual hoje é parte do real.
né? Sim. É parte do real. Então, talvez eu achar um colega de trabalho bonito, eu achei e tá tudo bem. Mas na hora que eu vou lá e curto tal, eu já talvez agrida meu parceiro. Eu já coloque na mesa algo que não precisava ser colocado na mesa. Né? Afinal de contas, temos os nossos jardins secretos, desde que eles nos respeitem. É interessante que a gente tenha um lugar que seja nosso, que não é partilhado com o parceiro. Então, eu acho que tem que se desvelar. E tem um apelo, né, a esse conjunto de sensações de euforia que a gente não vive num casamento monogâmico. Né? É óbvio, quando a gente pensa num casamento monogâmico de longo prazo, a gente vai ter que entender que o vucu-vucu, né, eu gosto do vucu-vucu, ele não vai ser igual. Vão ter momentos, aí também tem outro ponto que eu não falei que eu queria falar, sobre investir no amor e no desejo, porque o amor e desejo, eles têm raízes diferentes, a gente não aprende isso, a gente acha que investir no amor, automaticamente a gente vai estar investindo no desejo, e uma das falas contemporâneas hoje é: eu amo meu marido, eu amo minha esposa, mas eu não tenho mais desejo por ela. Essa é uma frase dos relacionamentos contemporâneos. Então, como é que a gente faz para ter amor e desejo? Porque antes as pessoas não estavam preocupadas em desejar a esposa, estavam desejando a vizinha, a outra, e né, o sexo estava fora do casamento. Mas hoje a gente quer não só o sexo, mas o desejo, porque a gente pode ter sexo sem desejo, a gente quer desejar, a gente quer ser proprietário do desejo, né? E a gente quer ser desejado. Então, a gente vive esse cenário em que a internet, as redes sociais, elas estão cutucando essa euforia, elas estão esse frio na barriga, essa sedução, que quando a gente entende o projeto casamento, e se eu tenho esse contrato com a minha esposa, com meu marido de monogamia, eu vou ter que abrir mão. Né? E aí, um outro ponto, são vários pontos da internet, né? Porque a gente olha assim, tá, eu sou feliz, né? Mas eu queria ser mais feliz. Né? Eu tenho uma esposa interessante, mas será que não tem uma que é mais interessante? Né? Então, é aquilo, não basta eu ser happy, tem que ser happier. Né? Acho que no inglês a gente consegue dar essa coisa assim, eu não quero ser só feliz, será que não dá para ser mais feliz? Né? Ou então mais feliz do que o outro. Do que o outro. Comparando, né? Olhando. Mas é isso, e as né? redes sociais trazem isso à tona mesmo, né? Sim. Tu falou um ponto que é algo que eu acho crucial, né? Importantíssimo, que é a questão da gente cultivar a nossa individualidade, mesmo estando dentro de uma relação. Né? É muito importante que cada um dos membros ali, das pessoas que compõem essa relação, cultivem algo que seja só seu. Né? E o que acontece, muitas vezes, né, também assim, de pacientes que eu atendo, ou de amigas, histórias, né, que chegam até nós, entrei no relacionamento e aí tô tão afim desse cara, ou tô tão afim dessa menina, dessa moça, dessa mulher, que eu vou fazer tudo que essa pessoa faz, né? O hobby dessa pessoa vira o meu hobby, né? E aí meio que falta espaço, né? Você tira o espaço do outro e você também tá vivendo um projeto que talvez não seja o seu projeto. Não é fusão, né? Casamento não é fusão. Não é. E aí fica parecendo que isso tem um peso, assim, como você vê isso assim nos relacionamentos contemporâneos, essa perda da própria identidade ou essa perda, né, consentida da própria individualidade. Acho que tem dois medos muito básicos, assim, que a gente vive quando a gente está num relacionamento: medo de perder o outro e medo de perder a si mesmo. Tem pessoas que têm mais medo de perder o outro e tem pessoas que têm mais medo de perder a si mesma. As pessoas que têm mais medo de perder o outro, elas talvez entrem nessa dinâmica que você está falando, Thaís. Né? Então, para não perder o outro, eu me perco de mim. Interessante. Né? E outras pessoas que têm medo de perder a si mesma, talvez constroem barreiras, têm dificuldade de ceder, né? de conversar, dialogar. Então, a gente tem que parar para pensar. Tá? Quem sou eu no jogo do bicho, né? Eu sou aquela pessoa que tem mais medo de perder a mim mesma. Eu sou aquela pessoa que eu tenho mais medo de perder o outro, porque isso tem a ver com a minha história de vida, com as histórias que eu carrego. Então, se eu sou essa pessoa que eu tenho mais medo de perder o outro, eu tenho que trabalhar essa minha habilidade de colocar limites, de ser eu, de não achar que quando eu demonstro um desejo, isso pode ser uma ameaça ao outro, né? Até porque o desejo, ele precisa de um espaço para acontecer. Eu preciso do espaço para desejar.
A Esther Perel, que para mim hoje é uma das maiores vozes de relacionamentos contemporâneos, ela fala que o desejo precisa de uma ponte para ser cruzado. Como é o nome da autora? Esther Perel. Esther. Ela é hoje uma das maiores vozes das pessoas que falam sobre relacionamentos Ela é contemporâneos. psicóloga. Ela é psicóloga, ela mora nos Estados Unidos, ela é belga, filha de pais que saíram do campo de concentração. Uau. Então, os pais dela se conheceram saindo do campo de concentração. E é muito bonito quando ela fala como essa experiência dela influenciou no trabalho dela. Ela é uma pessoa, assim, que... Não, e essa frase dela, né? Ela tem várias assim, frases dela que, assim, eu posso perfeito. citar O desejo várias. precisa de uma ponte para ser Tem construído. uma outra que é muito linda, que ela fala, o fogo precisa de ar. Né? Quer dizer, esse ar é esse espaço dentro do relacionamento. Porque Sim. quando uma das coisas que alimenta o erótico e o desejo é o mistério, é o desconhecido. E aí a gente entra nesse ponto também que eu queria falar, e também que a gente conseguiu um espaço, porque eu acho muito importante, que está dentro de um dos maiores desafios dos relacionamentos contemporâneos, dos casamentos, que é o nosso tema aqui hoje, que é a gente conciliar o erótico e o doméstico. É a gente conciliar amor e desejo. Que é essa fusão, né, que a gente não tinha nos casamentos do passado. Então, como é que eu faço para amar e desejar a mesma pessoa? Porque muitas vezes eu amo, mas eu não desejo. E isso é um problema, porque eu quero desejar. Né? Então, uma das coisas que alimenta o desejo é o erótico. E a gente tem aí, nesse contexto do erótico, o que alimenta o erótico? O erótico é uma energia de vida. Então, é a vitalidade, a vibração, essa intensidade, o vigor, né? Fantasia. Isso, a fantasia, a imaginação. Isso é o erótico, né? E o erótico existir, eu preciso do outro. Eu preciso ter um espaço entre eu e o outro. Claro. Um espaço que onde eu olho o outro com um certo distanciamento e falo assim, nossa, olha esse outro. Esse outro não me pertence. E eu quero ir esse outro. Tem coisas nesse outro que eu quero descobrir. A ponte, né? Se o outro está colado em mim, eu não enxergo o outro. Verdade. Não tem o desejo. Né? Tem uma frase que, não me lembro agora de qual é o filósofo, que fala assim, a gente só deseja o que a gente não tem. Eu falo, cara, como é que eu vou desejar então? Meu marido, eu tenho. Tu não tem. Você não tem o teu marido. O marido não é teu. Né? Então, a gente entender que assim, não tem um outro. O outro pode ir embora. E se eu entendo que o outro pode ir embora, porque o outro é livre, porque o outro é separado de mim, mesmo que a gente tenha feito votos. Mas assim, se eu não cuidar, se eu destruir essa ponte, o outro pode ir embora, porque o outro não me pertence. E quando eu lembro disso, o desejo está aí. Eu não tenho outro. O desejo nasce da falta. Sim. O desejo que eu não tenho. E eu não tenho outro. E é isso que mantém, né? Porque o verbo que vai estar presente no desejo é o verbo querer. O amor, ele conjuga o verbo ter. O amor, ele quer destruir a ponte. Ele quer ficar grudado. Ele quer controle. Confluir, né? O amor ele quer diminuir se tornar riscos. um. Exato, ele quer diminuir riscos. Ai, meu marido vai sair com os amigos. Ai, e se tiver uma mulher mais bonita? Ai, isso não sei o que. Aí eu começo a controlar. Eu começo a botar banca. Eu vou destruir o desejo. Eu tô querendo diminuir o risco e eu tô aumentando o risco do meu relacionamento. Porque vai ficar chato. Né? Porque na hora que eu falo com meu marido, vai lá com teus amigos, se diverte, né? Vai lá jantar, não tô falando de ir pra balada. Eu vou ficar bem, eu vou ler, eu vou sair com uma amiga. Ei, ela tem uma vida também. Ela sobrevive sem mim. E voltar pra casa é mais legal. Né? Até porque a gente é feliz, né? Quem é feliz sozinho tem mais chance de conseguir ser feliz a dois, né? Claro. Então, assim, se eu já sou uma pessoa feliz antes de conhecer ou antes de casar, quando eu casar, a intenção, né, vai ser ser... Aí é aquela coisa, eu vou casar para ser mais feliz e não para ser feliz no casamento. Exato, né? exato. O casamento é uma consequência do que a gente está vivendo uma relação feliz, a gente tem um projeto, a gente vai casar. Então, eu acho que essa história do amor e do desejo é muito importante. Eu entender que o amor, a gente tem dois conjuntos de necessidades básicas. A gente quer segurança, estabilidade, previsibilidade. Mas a gente quer aventura, a gente quer mistério, a gente quer novidade. Lógico, tem pessoas que têm mais necessidade de uma coisa, de novidade, de mistério, e tem pessoas que têm mais necessidade da previsibilidade, da segurança, do conforto. Mas todo mundo tem. Então, a gente precisa entender aonde que eu estou aqui e manejar esse paradoxo
Porque o casamento é esse manejo, onde eu tenho o conforto, a segurança, a previsibilidade, a rotina é gostoso, mas uma hora fica chato. E é por isso que eu preciso entender que o desejo, o erótico, ele precisa ser investido. E ele é investido de forma diferente. É eu dando espaço para a individualidade do outro, é eu cultivando meu jardim secreto, tendo uma vida interessante, Legal. eu buscando ser uma pessoa interessante. E isso é uma forma da gente... Eu surpreendendo meu marido, eu trazendo algo novo sobre mim, ele sobre... Então, aí eu consigo. Não ter o vucu-vucu do começo. Não dá. É diferente, mas É bom do mesmo diferente, jeito. mas você vai ter outros ganhos, né? Porque assim, eu quero foco de artifício, acabou, e eu quero uma lareira acesa. Aonde eu vou colocar lenha, onde eu vou ficar aquecida e vou ter, né, um outro No senso tipo comum, tem uma distinção que, em geral, se faz entre paixão e amor, né? Que esses fogos de artifício, Sim. borboletas no estômago, essa coisa meio faltou fôlego quando eu olhei a pessoa, isso seria mais da paixão, que é isso que entende-se que dura menos tempo, né? Que é mais localizado temporalmente. E o amor seria mais essa coisa da... Sou capaz de amar a rotina, sou capaz de amar até o tédio, né? tranquilidade. A tranquilidade. Tem uma fase do Gazusa, né? Que eu queria a sorte de um amor tranquilo. Sim. Mas isso é grande verdade. Você tem uma pessoa que você tem essa parceria, né? E você falou sempre, tudo que você está falando aí, eu acho que eu volto muito para o diálogo. Até a parte do desejo, essa parte de você ter seu espaço, tudo tem que ser conversado, comunicado, né? Consentido. Porque eu acho que é isso, realmente, o espaço de cada um. Porque a gente não cresce em fusão. Cada um cresce e o casamento é um corpo formado de duas pessoas individuais. Mas é muito difícil no dia a dia você ver isso. Principalmente, aí vem a minha questão, quando tem filhos. Parece que a fusão fica maior ainda quando tem filhos. E tem uma estatística que eu não sabia da quantidade de divórcio no primeiro ano do nascimento do filho. Tem. Porque essa parte erótica, ela fica realmente adiada por um tempo que é normal, é natural. Mas assim, a impaciência moderna, você não pode esperar passar um ano, né, nessa situação que a mãe está mais preocupada com o filho do que com o marido. Eu vejo isso, amigos meus reclamando, né? Que reclamavam na época. Então, você entender um pouquinho esse papel. Aí vem a questão do papel do homem, que nesse momento, eu acho que o casamento passa por vários momentos. Então, são janelas de oportunidade para você evoluir junto. Né? Então, cada momento desse, a paternidade, até uma viagem que você tem que fazer sozinha para trabalhar fora, por exemplo, uma briga, um período, né, um pouco mais turbulento, tudo isso acho que alimenta essa possibilidade de mudança, se você quiser mudar de fato. Sim. Né? Nossa, são tantos assuntos. Vou tentar pontuar o que a Thaís falou e a fala do João, que tem assim, nossa, tem vários panos para várias mangas. Assim, tem uma coleção inteira. Mas fica à vontade. É uma coleção inteira. Paixão e amor. Eu acho que é importante a gente fazer essa diferenciação, sabe, Thaís? Que as pessoas ainda... Engraçado que a gente está em 2024 e tem muita gente que não sabe a diferença entre amor e paixão, né? E a paixão, eu sempre gosto de dizer isso, a paixão, ela não é sobre o outro, a paixão é sobre a gente. A paixão é o estado de loucura mais perto da realidade. Ou seja, é onde eu, não sendo louco, eu estou mais perto da loucura. Por quê? Porque eu crio o outro. Eu crio um imaginário sobre o outro. Eu tô me relacionando com o ideal do outro que eu criei. Não é o outro aí. Entende? O amor, ele acontece quando esse ideal se dissolve e aí eu olho o outro. O outro que tem coisas que eu não gosto, mas tem coisas que eu gosto. O outro que tem coisas que eu admiro, coisas que eu não admiro. Então, a paixão é sobre mim. O amor é sobre o outro. Interessante. Então, para o amor acontecer, a paixão precisa se dissolver. Né? Então, esse é um ponto muito importante, que a gente entenda entre amor e paixão. Aí a gente vai para outro ponto que o João tocou, que é assim, muito importante, a questão da parentalidade. Né? E a Esther Perel tem uma frase que é muito legal, que ela fala assim, o sexo faz os bebês, e os bebês são os maiores destruidores, assim, né? Não é bem, a tradução não é bem essa, mas os bebês fazem o sexo ir embora depois que eles aparecem, né? E a gente poder entender que sim, né, existe um momento que a gente precisa ser mais tolerante, de que
né? Talvez a questão do sexo vai estar num plano segundo plano. E tolerar esse momento onde esse bebê vai ser a sua majestade e precisa ser, né? E o bebê também, ele traz uma satisfação erótica, né? A risada, o carinho. A mãe tá muito ali, principalmente, né? Lógico, num conflito amor e ódio, numa ambiguidade, que também faz parte da maternidade, mas é outro podcast. Mas tem ali uma satisfação. Porém, tem um ponto que eu queria muito tocar, que eu acho muito importante, que na verdade tem trazido um prejuízo ao erotismo dos casamentos contemporâneos, que é a idealização e a superproteção dos filhos. Né? Quer dizer, existe hoje um discurso de uma maternidade perfeita, de uma parentalidade perfeita, de uma hiperproteção dos filhos, que tem colocado em risco o próprio casal. Porque se tem algo que é importante para a saúde mental das crianças, é um casal feliz, é um casal erótico, é um casal que se deseja, é um casal que... Né? Então, o que eu vejo hoje? Estava conversando com uma pessoa que, nossa, mas Giana, eu não posso viajar sem minha filha, eu não consigo deixar ela. Mas ela vai ficar com a tua mãe, que tem, né, que cuida bem da tua filha. Não, eu tenho que carregar ela, não consigo. Né? Então, assim, no passado, a gente tinha uma rede de cuidadores, né? As famílias eram mais próximas, os vizinhos. Então, e nesse momento né, do projeto contemporâneo de casamento, onde esse erótico é desejado, eu quero desejar meu marido, eu quero que ele me deseje, eu preciso colocar esses filhos num lugar que não é no pedestal. Eu preciso tolerar que esses filhos fiquem uma semaninha, um final de semana, uma noite a cada 15 dias, né? Com um cuidador, com alguém que eu consiga, enfim, né? Eu não tenho dinheiro. Mas tu tem uma prima, uma irmã, uma vizinha, alguém que, né? Quando a gente quer, a gente consegue, de alguma forma. Então, eu acho que a hiperproteção dos filhos, essa colocar os filhos num pedestal, né? Também tem trazido um prejuízo aos casamentos contemporâneos, essas mães ou esses pais que estão ali, né, que precisam ser hiperpais, hipermães e que não conseguem, né, deixa, meu filho vai chorar, não morre não, te digo uma coisa, não vai sobreviver, tá tudo bem, né? É interessante que a gente fala que o casal é importante a individualidade, né, de cada um, mas também é importante a individualidade do casal perante a família, né? Claro. Os filhos, né? Ter esses momentos de pausa dessa paternidade, dessa maternidade e voltar a conviver como, nem que sejam pílulas. Como você falou, doses homeopáticas. É muito interessante e é difícil de executar justamente por isso, né? Você tocou, a rede de apoio diminuiu mesmo, diminuiu bastante e eu acho que aí eu vou pegar o gancho e falar de outra coisa. A gente teve um episódio histórico recente que foi a pandemia. E a pandemia, ela trouxe um hiperconvívio que aumentou os índices de separação de maneira... Ou seja, você estava numa casa com o casal, às vezes filhos, e obrigados a conviver diariamente. E isso no dia a dia, na correria, eu acho que a gente tem escapes, né? Cada um vai trabalhar, cada um faz aqui. E quando você coloca isso à prova eu acho que, olha, a maioria dos casamentos vão, pelo menos, se ressignificar. Com certeza, mas essa e coisa... aconteceu eu isso, preciso né? sair de cena. Tem que sair de cena. Eu preciso... É o imaginário. Ei, minha mulher para trabalhar, eu não tô vendo, eu não tô no controle. Né? E isso cria o espaço pro erótico. Né? Se eu tô ali, olhando 24 horas por dia... É insuportável. Gente, é por isso que a sessão de terapia tem que ter um fim, né? É porque é insuportável você ficar com a pessoa... Por mais que seja gostoso, você não se separar. A gente precisa separar. A separação é uma espera para o reencontro. Né? E essa espera, onde eu imagino, onde eu fantasio, né? Isso é o lugar do imaginário. O erótico nasce, né, nesse lugar da imaginação. Vou falar uma outra frase da Esther Perel, que é maravilhosa. Depois vai dar o nome dela pra gente. Por escrito, né? Essa é super legal. Essa eu já falei várias vezes. Fora do consultório, eu sempre arraso quando eu falo essa frase. Que é assim. Ela fala assim: sexo
não é uma coisa que você faz, é um lugar para onde você vai. Ou seja, é eu sair desse papel de mãe, de médica, de psicóloga, eu estar num outro lugar, lugar da brincadeira, do lúdico, da imaginação. Sim. Né? Então eu transcendo e eu volto. Né? Sim. Então, eu entender isso também é algo importante, para que eu me esforce, e aí eu esforço, mas não tem que ser espontâneo. Não, esquece espontaneidade, é ideal romântico. Né? Quando você se esforça, eu mando uma mensagem, eu me esforço para falar uma fantasia, eu me esforço para escutar a fantasia do outro, que muitas vezes não é fácil, mas eu abro esse espaço da fantasia, da imaginação, do lúdico, da transcendência. Então, é esse tipo de esforço. Não é nada complexo. Eu brinco quando eu falo no Instagram, eu falo assim, não é que vocês têm que subir no lustre, gente, não precisa. Né? São atitudes simples do dia a dia. Muitas vezes, a questão da pílula que o João estava falando, eu não levar o celular para o quarto e eu conversar com meu marido e eu fazer uma massagem, ele em mim, eu nele, eu abraçar, eu beijar. É isso, sabe? É eu mandar uma mensagem durante o dia, uma surpresa. São pequenas coisas. Não é nada complexo, não preciso, sabe? Ter uma coleção de lingerie. Né? Muitas vezes não é sobre a lingerie, é sobre aquilo que é o contexto. Né? São outras pequenas atitudes. Então, eu acho que essa é o desafio dos casamentos contemporâneos, é essa a conversa que a gente precisa ter. Né? E eu acho muito legal poder falar sobre isso aqui no podcast, porque eu acho que quanto mais pessoas tiverem acesso a isso, né, mais chance a gente tem de ter casamentos felizes, famílias mais saudáveis, indivíduos mais saudáveis. Né? Eu acho que essa crianças mais saudáveis, né? Porque é uma... Exato. É uma via de mão única, né? Como você falou, pais saudáveis, casamento... E casamentos que eu falo, casamentos não são aqueles ideais que está todo mundo feliz o tempo todo. Mas, por exemplo, lá em casa a gente tem acho que foi um acordo feito velado. A gente não declarou, mas a gente nunca brigou na frente das crianças também. O que a gente discute. E esses momentos a gente procura ter também. Né? Porque isso alimenta. A gente poder viajar sozinho. A gente não conseguiu ainda viajar. A gente quer te visitar na Itália, mas não conseguiu ainda. Mas vai só nós dois. Então, esse mistério que você falou, eu achei muito importante. É preciso partir para poder voltar. E é legal, eu vejo assim, eu estou em casa com minha filha. Eu sempre falo da minha filha agora, né, Thaís? Quero conhecer. Eu saio de casa para ir trabalhar. Eu volto, parece que eu estou voltando, sabe, de um ano que eu estou fora. Eu saio para ir comprar alguma coisa. Quando eu volto, é a mesma felicidade. Né? Quem dera que o casal tivesse esse encantamento, esse olhar que a criança tem, né? De imaginação. Né? Ele imagina... Sabe, isso é muito legal, muito bacana. A gente ter... E em relação ao parceiro, é isso. Eu acho que a imaginação é tudo. Por se você pensar bem, todo desejo sexual, ele é uma imaginação, ele começa na cabeça. Claro. Começa na cabeça, você imagina, você visualiza. E por que não fazer isso com o teu parceiro também, incluí-lo nesses pensamentos? Eu acho que isso é uma coisa que dá muito certo. Outra coisa que você falou é não esperar a disponibilidade ou a vontade, né? Eu falo, tô precisando, né? Ter um momento mais íntimo, vai criando um ambiente, vai conversando sobre... É possível construir, né? É possível construir esse desejo. Gente, sexo programado. Tem gente que fala assim, que sem graça. Vem cá, quando tu namorava, tu não era casado, sexta-feira, tu ficava focando na sexta-feira. Sexta-feira a gente vai sair. Não era meio que já programado? Já era programado. Por que tem que ser espontâneo? Quando você trabalha, tem filho, se você só esperar ter a vontade só espontaneamente, no primeiro ano até vai no décimo, não vai ter não. Até porque a rotina doméstica, a rotina, né? Vai muito solapando. Dá muito trabalho, né? Então, assim, tem coisas também que acabam tirando esse tesão, assim, as coisas certeza. da realidade, com né? certeza. Enfim, né? Por exemplo, tem isso, assim, o desejo ele pode ser construído, mas às vezes o desejo, aquele desejo fisiológico, ele também pode ser suprimido por coisas ali de uma convivência que está, né, pesada. Então, você está cansada, chegou em casa, poxa, esperava que a louça tivesse lavada, ou esperava que, né, tô tão cansada que aí a energia que eu teria para poder, né,
ter a relação sexual, eu vou ter que usar para fazer uma coisa dentro de Ou casa. então prefere também o tem Netflix. isso, né? Netflix. É aquele capítulo que eu tô esperando agora. Netflix Então, tem também veneno. isso, né? O desejo sexual, ele pode Sim. ser construído, assim, na Com certeza. imaginação e Exato. tal, mas E a ele gente também não tem pode que ser tá morrendo de suprimido. vontade para fazer. A mulher, a gente tem muito isso também, né? A gente tem essa coisa de que eu tenho que estar... Não, às vezes assim, talvez não role, mas eu me permito um pouco ali uma carícia. Sim. Né? E muitas vezes surge uma coisa muito vai. legal, né? Então, e outra, nem todo sexo tem que ser cinematográfico, porque a gente está invadida pelo Netflix, né? E a gente acha, então, que sempre tem que ser aquela coisa que tá lá na série. Ardente. Gente, não, ali é uma coisa pontualmente. Mas o sexo ali, né, de um cotidiano, não precisa ser algo cinematográfico. Sim. Né? Talvez o cinematográfico você vai se programar por uma coisa mais pontual, mais, né? Ali, hollywoodiana. Mas tem um ponto que o João falou que eu não queria deixar de falar no podcast. Sim. Isso aqui a gente tem que estar nesse podcast. Que é, quando eu falo de relacionamento feliz, a gente construir um relacionamento feliz, eu não estou falando de uma certa felicidade, que eu sou feliz o tempo todo. Né? Mas um casal feliz não é um casal que não briga. É um casal que sabe brigar, que sabe gerenciar conflitos, que sabe reparar. Né? Que, existem fases, é o verão, a primavera, o inverno, fases que e eu entender isso é importante, porque senão eu fico desesperada e acho que acabou. Né? Então, o casal feliz, ele briga. Ele sabe brigar, ele sabe fazer as pazes, né? Então, um relacionamento, ele é uma dinâmica onde tem a harmonia, a desarmonia e a reparação. Jane, eu acho, né, isso que tu tá falando é maravilhoso, assim, que a gente diga mesmo, porque, assim, na nossa sociedade contemporânea, que é isso que a gente está falando aqui também, relacionamentos contemporâneos, casamento contemporâneo, né? Na contemporaneidade, a gente tem tentado a todo custo evitar o conflito, né? E quando a gente evita o conflito, a gente evita, inclusive, afasta, né, a possibilidade da reparação, né, da construção, da ressignificação. Sim. Então, tem muita gente que não suporta a briga, né? Não sei se tu recebe no teu consultório, gente assim, que, briguei com meu parceiro, o mundo acabou. Um desespero. Sim, olha, eu fico muito preocupada com aquelas pessoas que dizem assim, eu nunca brigo. Eu falei, meu Deus, o negócio tá complicado, tá sério o problema, né? Porque se eu nunca brigo, alguém tá se anulando nessa história. E aí, o que acontece? Se tu não briga, tu vai ficar ressentida. Porque o teu parceiro não é perfeito. Ele te desagrada. Com certeza. Né? Então, assim, em algum momento, sim, né? Isso então, acontece. a briga, ela é saudável. Ela precisa existir. É um must. Eu preciso brigar. Mas eu preciso saber brigar. Não brigar por tudo. Né? Entender que batalha eu vou lutar. Essa né? é uma frase que eu costumo dizer para as minhas amigas. Escolha suas batalhas. Amiga, escolha suas batalhas, né? Mas porque até assim, a não forma são todas, também, né? A forma da briga também. Eu acho que, às vezes, você se exaspera tanto numa briga que você prejudica qualquer possibilidade de você utilizar aquilo ali para melhorar a tua relação, que fica mágoa. Então, converse, fale, tá brigando, mas não precisa alterar a voz, não precisa xingar. Aprenda a conversar até num tom mais ríspido, mas não precisa ser ofensivo. Não precisa desrespeitar. Eu acho que essa que é a tônica. Você falou uma coisa perfeita. Tem que saber brigar também. Exato. Saber brigar. Eu falo no Instagram, gente, não é que vocês têm que falar, não é que tem que ser só assim. Mas assim, tem momentos que você fala, eu tô com muita raiva de você, não dou conta de conversar agora, depois a gente conversa, porque eu não quero falar coisas que eu te ofendo, então me dá meia hora, me dá um dia. 3 dias. Daí você volta. Uma semana. Mas quem Dependendo, perde o tempo tem que ser aquele que vai combinar a volta. Tá? E lógico que não vai ser, né? A gente também não vai ser desproporcional ali. Então, não é que toda vez eu tenho que falar com a vozinha assim. Não é isso, eu posso. Até porque né? isso também é o ideal, né? Essa coisa de, tem que brigar. Mas eu não vou ofender, eu não vou acusar. Né? E claro, quando eu for ter a conversa, daí eu vou procurar um tom, porque isso está provado cientificamente, até com a experiência de consultório. Quando a gente fala com o paciente, olha, deixa eu te falar uma coisa. Eu sei que é difícil o que eu vou te falar. O tom, a modulação da nossa voz, ela impacta em como o outro vai receber a mensagem. Mas isso não é uma coisa fake. Não é que é fake, não é que... Mas eu vou entendendo, tá? Não adianta eu falar gritando aqui, né? Eu posso até falar um pouco mais, mas na hora que eu vou conversar, onde eu já me acalmei, onde eu já consegui entender o que me machucou, o que eu preciso dizer, eu vou falar num tom que seja um tom não de debate, mas de diálogo. Sim. Né? Então, e isso, tanto no Instagram, um dos pontos fortes do Instagram que eu trabalho é a comunicação. Eu tenho uma frase que assim, um casal que não se comunica se divorcia.
Né? Porque hoje, para eu construir um casamento saudável, maduro, eu preciso saber falar, eu preciso saber comunicar. Porque antes, no casamento de antes, não tinha negociação. Isso aqui era o papel da mulher, isso aqui era o papel do homem, acabou. Não tinha que negociar quem vai lavar a louça quando chega em casa, né? Não tinha que negociar quem vai colocar o lixo na rua, fora. Então, assim, e hoje a gente precisa negociar quem vai acordar, quem não vai acordar, quem vai abrir mão disso, quem não vai. Então, os casamentos hoje, eles são espaços de negociação. É inerente, não adianta. Você quer estar casado hoje, você vai aprender a negociar. Você tem que aprender a comunicar. São habilidades importantes, né, que fazem parte do que eu falei no começo do podcast, do novo mapa dos relacionamentos do século XXI. Não adianta eu querer... Eu tenho necessidades hoje no século XXI que no século XX eu não tinha. Eu tenho que mudar minhas ferramentas. Não adianta usar as mesmas. Não vai abrir. Não vai encaixar. Sim. Né? Então, eu acho que é isso, sabe? É isso que a gente precisa trazer, esse esclarecimento para as pessoas. Que a gente está falando... E aí eu vou falar de novo da Esther Perel. Já tem uma frase que também é muito boa. Eu quero o livro dela já. Tem que ler, livro de cabeceira. Alguém me dá, Ju, eu quero de presente. Pronto, tá Livro de certo. cabeceira. Tá prometido já. Livro que mudou minha vida, o primeiro livro dela. Que é Sexo no Cativeiro. Maravilhoso. Sexo no Cativeiro, Sexo não? no Cativeiro. Maravilhoso, assim, ela escreve muito bem. Que é assim, a qualidade da nossa vida depende da qualidade dos nossos relacionamentos. Claro. É muito difícil uma pessoa que está no relacionamento ruim ser feliz. Então, a qualidade dos nossos relacionamentos é fundamental para a qualidade da nossa vida. Sim. Né? Então, a gente dedica tanto tempo à profissão. Eu quero ser uma psicóloga, eu vou lá, estudo, faço supervisão, faço mestrado, faço isso. Eu quero ser bom no amor. Eu quero ser bom no parceiro. Eu preciso me dedicar, preciso aprender. Né? E as pessoas não querem se dedicar. Porque elas têm ideal romântico e não precisa. Já nasce sabendo. A gente não nasce sabendo amar. A gente tem um sentimento, mas a gente não nasce com as habilidades que a gente precisa para construir um relacionamento feliz, saudável, maduro hoje. Até porque não existe assim uma regra universal, né? Cada relação também tem os seus próprios contratos, Sim, cada relação. Então, claro. se eu já tive um relacionamento, isso não quer dizer que eu sei amar todos os parceiros que porventura eu possa vir a ter, né? Porque cada relação vai exigir de mim uma coisa, que foi isso que você disse, que eu renuncie a algo, né? Que eu ofereça algo, porque cada relacionamento tem seu próprio, né? Sim. Mas se você estiver atento, se a gente estiver atento, cada relação ela pode te ensinar algo. Tudo que a gente está falando isso da importância do diálogo, da importância, por exemplo, você teve uma pessoa que você não conversava, fala, não, é importante, isso eu gosto. Sim. Você teve uma pessoa que não respeitava os teus hiatos, né? Não, eu preciso disso. Então, eu me casei com 45, né? Então, realmente, eu acredito que hoje eu tenho um bom casamento, porque eu estava atento ao que eu gostava, ao que eu não gostava, as minhas necessidades. Também, né? Mas tem um ponto bem aí. Ixi, lá veio. E nem todo mundo está disposto. Verdade. Sim. Né? Eu acho que a gente aprende quando a gente se dispõe a aprender. Sim, claro. Quando a gente para e pensa assim, o que essa relação me ensinou sobre mim, sobre o amor. Só que as pessoas, elas, infelizmente, ainda têm a tendência a culpar o amor, o azar, a sorte, o signo, né? O sei lá o quê, do sorte, Mercúrio lá, né? Retrógrado. Então, assim, Mercúrio retrógrado. as pessoas ainda têm dificuldade, tipo assim, qual é a minha parte da história? O que eu preciso aprender bem aqui, né? Sim. E aí tem uma estatística que eu acho muito interessante de colocar, que a maioria dos segundos casamentos tem um número de fracasso maior. Exato, por quê? Porque as pessoas assim culpam o outro, esse parceiro que não serve. Interessante. E não levam um aprendizado, né? Então, assim, essa ideia de que assim, o problema muitas vezes o problema é fulaninho. Tem pessoas que não estão dispostas, né, a aprender, não estão dispostas a ouvir, não estão dispostas a renunciar. Não estão dispostas ao casamento, mas né? eu tô falando daquela pessoa que tá, Sim, só que sim. não sabe. Então, assim, a gente às vezes não tem a disposição de parar, de aprender, de reparar, de perdoar. E a gente acha, não, porque essa pessoa não serve. Daí eu vou para outra. E o índice de fracasso nesses casos é maior no segundo casamento. Eu tenho um amigo, eu não vou dizer o nome dele aqui, obviamente, que ele já casou 4 vezes, né? Aí quando a gente fala, 4 casamentos, elas erram muito. Então, a culpa é minha, eu coloco em que eu quiser, né? Então, se você realmente... Eu acho que na vida, não só numa relação amorosa, se você não está aberto, não está atento para aquilo que aconteceu contigo,
sirva para você se autoaperfeiçoar, para você melhorar, então ele vai continuar no mesmo ciclo, cometendo os mesmos erros e as mesmas relações. Mas o que eu falo, não é só o tempo não faz nada, você é que faz algo Com ali, o tempo. né? Não é só o tempo. E aí eu vou falar mais uma frase da Sorel, que ela diz o seguinte, e eu acho muito legal essa frase, ela diz assim, no Ocidente, todo mundo vai casar mais de uma vez. Porém, algumas pessoas vão ter a sorte de casar mais de uma vez com a mesma pessoa. Ou seja, o que ela quer dizer? Repactuar. Exato. Repactuar. Muitas vezes, nos meus primeiros 5 anos de casamento, a gente tinha essa necessidade. Ali no 8º ano, a gente repactua, a gente tem outra. Aí teve filho, já muda, muda. já vai. Exato. Então, eu entender que eu vou casar várias vezes com a mesma pessoa, mas para isso eu tenho disposta a aprender, a entender quais são as necessidades que mudaram, sejam as minhas, sejam do outro, repactuar, a construir, né, rituais, ciclos. Então, eu acho que é essa sabedoria, esse entendimento, Sim. né, que a gente precisa aí começar a abrir nossos olhos e nosso coração, né? Se a gente quer, se a gente tem esse projeto, né? Nem todo mundo tem, tá tudo bem, tudo certo. Nem todo mundo precisa querer. Mas é isso que você falou no começo. A maioria das pessoas ainda quer. Né? Perfeito. Não saiu de moda, né? Aí já vem aquele momento, poxa, porque Cruel. a gente vai conversando e assim, e o tema vai fluindo e vai esquentando, né? E a gente tem mais tema para 2, 3, 4, 5 horas. Não, né? e para falar de E pra falar de relacionamento, relacionamento, a gente realmente tem assunto que não acaba. Então vamos gravar um próximo, você lá de Roma, né? A gente aqui, eu acho que a gente vai começar a gravar alguns online. Vai ser um prazer, vou adorar. Pronto. E assim, a gente queria deixar esses minutos finais para fazer qualquer consideração, quiser fazer alguma divulgação. Então Acho fica à importante vontade. colocar o seu Instagram, né, para o pessoal te É acompanhar. muito bom, gente, é muito bom. Olha, acho que já falei muito, né? Então, assim, o que eu, né, vou deixar um convite para as pessoas conhecerem meu Instagram, Gianamoana, gianamoana.psi, olha, não sou Mas smart, Giana, né? Com G e Moana com H. Giana com 2 N's. Com 2 N's. Então, Exato. Gianna, Moana, Mohana. É Ponto isso. psi. Ponto Psi. Psi. Isso. Pronto. Que é onde eu trago tudo isso que a gente conversou hoje, né? É o tema do meu Instagram e eu falo todo dia sobre relacionamento. Que maravilha. Que bom. Que a gente está precisando mesmo, né? Assim, a gente vê pessoas sofrendo muito por questões de relacionamento e eu acho que é muito importante ter essa ferramenta, né? Tanto de autoconhecimento, como também de entender as necessidades da relação, até onde eu posso ir. Que é isso que a gente disse, para quem está disposto, né? Pra quem tá Que não é todo disposto. mundo, Sim. mas para quem está disposto, vale a pena O ali. convite está feito, Tá né? Pronto. Giana, muito obrigada. Foi muito bom. Para mim também. Obrigado, foi um prazer. foi maravilhoso, viu? Pra mim também, foi um prazer. Até a Obrigado, até a próxima, próxima. João. Tchau, Thaís, até a próxima.